Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No vídeo anterior nós falamos sobre a barreira que há entre nós e Deus e que impede de nos relacionarmos com Ele. O apóstolo São Paulo, em Romanos capítulo 3, 23, ele diz: com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Essa é uma das notícias mais tristes que a gente encontra nas cartas de São Paulo, que todo ser humano, sem exceção, pecaram e estão privados da glória de Deus. É mais ou menos isso aqui. Deus que é santo, o homem que é pecador. O pecado criou uma barreira, um abismo entre Deus e o homem. E o homem, por si mesmo, jamais conseguirá chegar a Deus, porque tem um abismo entre Deus, que é santo, e o homem, que é pecador. Então, o ser humano está, humanamente falando, separado do grande amor de Deus. O pecado fez a ruptura da intimidade do homem com Deus, criando esse grande abismo, onde Deus fica lá em cima, o homem fica aqui embaixo, e privado da glória de Deus. E isso que nós temos que ter consciência. É isso que todo ser humano precisa ter consciência, de que Deus é santo e o homem é pecador. Virando mais umas páginas da Bíblia, o apóstolo São Paulo também diz no capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo nos apresenta a causa da nossa separação com Deus, mas ele agora já apresenta uma solução, que o salário do pecado é a morte. Não está falando aqui da morte biológica, é claro, está falando da morte espiritual. Todos, biologicamente, irão morrer. Eu também irei, nós iremos. Mas aqui fala da morte espiritual. Porque o salário do pecado é a morte espiritual, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós podemos, esse daqui que nos separou de Deus, o nosso pecado, criou uma barreira entre nós e Deus, nós encontramos agora a solução do problema. Deus que é santo, agora que se une ao homem que é pecador. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Pela cruz de Cristo nós somos ligados novamente a Deus. Jesus Cristo criou uma ponte entre nós, homens pecadores, e Deus que é santo. Essa é a grande riqueza do cristianismo. Acreditar que por nós mesmos não temos mais solução para com Deus. A nossa intimidade para com Deus não tem solução de nós mesmos, nós humanos. Mas, uma vez que eu busco me encontrar com Jesus Cristo e entrego a minha vida a Ele, eu tenho livre acesso, por meio de Jesus Cristo, para com o Pai. Lembrando que esse livre acesso, passa por Jesus Cristo. Tudo que nós, homens pecadores, fazemos, passa por Jesus Cristo. Nada vai até Deus se não vier por meio de Jesus Cristo. É Ele, o Senhor, que veio nos unir de novo a Deus. Ninguém chega a Deus se não passar pela cruz onde está Jesus. Então isso é muito importante para nós. Então, o salário do pecado é a morte. Mas, graças a Deus, o dom de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em João capítulo 3, versículo 16, também está escrito:
Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. A salvação está em Jesus. A salvação da humanidade está em Jesus. Renegar Jesus é renegar essa grande salvação que Deus nos deu. E olha que beleza, com efeito, de tal maneira Deus amou o mundo. Esse mundo somos nós, criaturas de Deus, filhos de Deus pela graça do batismo. E de tal modo Deus amou a nós, que entregou seu único Filho, para que todos que nele crê tenham a vida eterna. Então, no primeiro vídeo eu falei sobre o grande amor de Deus. O segundo, o que nos separa do amor de Deus? Os nossos pecados, os nossos delitos, os nossos maus hábitos, o nosso eu. E o terceiro, agora que estou falando com vocês, Deus tem uma solução para o pecador. E a solução para o pecador chama-se Jesus Cristo. Fora de Jesus não há salvação. Ele é o único que pode nos salvar. Ou melhor, Ele já nos salvou. Desde o dia que Jesus morreu, crucificado na cruz e cravando sobre a cruz os nossos pecados, Ele já nos salvou. Nossos pecados foram cravados na cruz junto com Jesus. Já estamos salvos. Só que eu preciso tomar posse dessa salvação. Eu preciso acreditar nessa salvação. E eu preciso entender que a minha salvação está garantida na cruz de Cristo. E gosto mais de lembrar que a nossa salvação não se deu na ressurreição do Senhor. A nossa salvação se deu no alto da cruz. Foi daqui do alto da cruz que Jesus nos libertou da tirania do demônio e do inferno. Jesus continuou crucificado? Não. Ele ressuscitou. Mas com Ele, eu continuo crucificado na cruz. Ele veio na cruz, morreu na cruz, se entregou na cruz por mim, me salvou na cruz. Depois tiraram Ele da cruz. Jesus não saiu da cruz de livre e espontânea vontade, por conta própria. Tiraram Ele da cruz. E Ele então foi descido da cruz, ressuscitou para nunca mais morrer. Mas com Ele, os meus pecados continuam cravados na cruz. E o meio, a ponte que eu tenho para chegar até Deus é Jesus. Aqueles que acreditam ou acham que vai direto para Deus, sem passar pela cruz, se engana. Porque de tal modo Deus amou o mundo que deu seu único Filho, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. E como foi dado o Filho de Deus? Na cruz, morrendo na cruz, por amor para cada um de nós. Então, Deus nos ama, o pecado nos separou de Deus, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, nos reconcilia com esse Pai que é amor e que é misericórdia. Acredite, tenha fé, tenha confiança, busque em Jesus todos os dias essa intimidade com Deus. Que Deus possa nos abençoar para entender cada dia mais esse grande mistério do amor de Deus, o nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.